Praise Podcast na área, pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo Melo, estou aqui mais uma vez com conteúdo legal aqui no canal. E hoje eu estou aqui com sósia, pode dizer assim? Com certeza pode, é muito parecido, né? Todo mundo confunde a gente. Confunde, mas... Me chamam de Marcelinho o tempo todo. E eu de Léo, vou fazer o quê, né? Pessoal, esse aqui é o pastor Marcelinho, pastor Marcelo Antônio. Só isso, pastor? Marcelo Antônio. Tá? Marcelo Só Antônio. isso? Não tem um só, não tem Não um tenho só. só? Aliás, todo mundo me pergunta isso, né? Ah. Porque não tem o sobrenome, né? O Uhum. Antônio é o nome próprio, e aí, na ocasião, eu questionei isso aos meus pais. Por que me parece, questionei. Mas eu acho, cada um tem uma sua versão da história, né? Minha mãe conta uma coisa, meu pai conta outra e tal. Mas é que, assim, na minha concepção, na hora de fazer o registro, acho que meu pai devia estar meio aborrecido, chateado, sei lá. Aí só colocou o sobrenome dele e esqueceu da minha mãe. Aí ficou Marcelo Antônio, e até hoje é isso aí. Ele chega nos lugares, Marcelo Antônio, de quê? Ou Marcelo Antônio, só? Aí eu sempre digo, Sim, só. não tem o só, é Marcelo Antônio. Só isso, Marcelo Antônio. É engraçado, né? Sim, é mesmo. Porque todo mundo que entra, a gente trabalha junto, né? Todo mundo que entra na empresa, aí a gente apresenta, aí a pessoa fala só. E eu vou sempre usar a mesma resposta, né? Então, mas é isso, eu acho que o básico é isso. É uma alegria hoje estar aqui contigo, né, nesse podcast. A gente tem acompanhado aí seu trabalho, acho que é um trabalho de excelência, e traz conhecimento, o conteúdo é muito bom. A gente, cada vez que assiste, a gente absorve um pouquinho do conteúdo. Que Deus continue te abençoando, que possa crescer o podcast, alcance mais vidas, e vidas sejam transformadas mediante a esses conteúdos. Eu recebo. Pessoal, então eu estou aqui com ele. Pastor, qual é a sua igreja? Então, eu congrego na comunidade evangélica Shekinah, em Duque de Caxias. É um local onde a gente adora o Senhor naquele ambiente, engrandece o nome do Senhor, a presença dele é muito marcante para mim ali naquele espaço. E, então, só tenho que agradecer a Deus por poder estar ali, pastoreando naquela casa. Amém. E Deus tem me dado esse privilégio de louvar o nome dele. E o nome da sua esposa? Então, minha esposa é Edna Mara. E os filhos? Os filhos, João Vitor e Ana Carolina. Isso aí. Glória a Deus. Pessoal, depois eu coloco aqui no Instagram, as redes sociais da igreja e dele também, tá? Segue lá, por favor. Glória a Deus. Pastor, o senhor tem uma palavra para nos trazer? Então, eu vinha pensando sobre isso, Certo. e eu gostaria até de a gente falar um pouquinho sobre Neemias, que é uma história muito interessante, de um homem na posição que ele está, e ele largar, sabe, a sua posição para voltar ao seu povo, voltar à sua origem, restaurar uma história. Não é só restaurar o muro, mas restaurar uma história, trazer de volta a harmonia, a paz, tanto espiritual como também psicológica, que o povo está sofrendo, está angustiado. Então, acho que Neemias, ali no capítulo 4, ele vai trazer exatamente essa razão, né, do povo estar sofrendo tanto e sem perspectiva de esperança. Né? Tá tudo Ele era importante, de extrema relevância, mas não na sua nação, né? Assim, é verdade, né? Mas ele nunca deixou de amar a sua nação, mesmo estando longe, né? Isso traz uma história pra gente, um aprendizado pra gente, que às vezes a gente sai do nosso ambiente, do lugar de convivência original, e acabamos esquecendo, né? Tem pessoas que deixam a sua cidade natal, cresce, desenvolve e esquece de voltar lá, porque lá é a origem, lá é a raiz, lá é o início de tudo, e aí esquecem e simplesmente vão embora. Mas Neemias fez o contrário. Sim. Então isso é muito marcante e bonito pra Semana gente. passada, eu e minha esposa fizemos um jejum a semana inteira, e a gente fez o jejum e cada dia a gente lia 2 capítulos do livro de Esther. Nossa. A mesma coisa. Sim. Esther, ela estava num bem bom, claro, mas do que eu teve que chamar a atenção dela, né? Pra falar, olha, você tá aí... É um despertamento, né? Mas ora pela gente, intercede por nós, porque somos o teu povo. Sim. Aí ela realmente, esse estalar do dedo aí, foi isso que aconteceu com ela, mesma coisa com a Neemias, Sim. olha que legal. E assim, trocando em miúdos, acho que a gente pode até aqui sintetizar os dois, porque Legal. você pega Esther nesse âmbito, instruída no caminho do Senhor, e ela agora está numa posição de destaque, não está na sua origem, está numa posição de destaque, mas porque Deus assim permitiu. Verdade. Mas algo me chama a atenção nela é que ela, de fato, ela se coloca à disposição. Porque quando ela manda avisar, ó, vamos jejuar 3 dias, coloca o povo em jejum, coloca o povo em oração, porque eu vou entrar na sala do rei, né? E aí, isso me chama a atenção porque, assim, ninguém poderia entrar. Mesmo ela sendo esposa do rei e rainha, ela não poderia entrar na sala do trono. Verdade. E aqui eu fico, porque assim, eu acabo linkando, né? Eu me emociono porque eu acabo linkando isso com aquilo que Jesus fez por nós. Tá entendendo? Sim. Hoje nós temos a Você oportunidade, verdade. sabe? Eu falo sobre isso e dá vontade já de glorificar, porque é exatamente isso, é essa percepção que eu tenho, sabe? Nós não podíamos entrar na sala do trono. Hoje, após o sacrifício vincário, hoje nós temos livre acesso. Hoje nós estamos aqui.
Mas aqui eu sinto a presença de Deus. Olha que coisa bacana, né? Hoje nós podemos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, entrar, orar e a gente sente Deus. E lá atrás, outrora, não tinha essa oportunidade. O véu se rasgou e hoje nós temos essa possibilidade. Viu que legal? É uma coisa muito, muito gostosa de se falar, de se sentir. E voltando a esse aspecto, é o caso de Neemias. É exatamente isso. Acho que isso chama atenção. Quer abrir a Bíblia? Vamos ler? Vamos lá. Neemias, no capítulo 4. Eu quero pegar exatamente esse aspecto, porque pegar o verso primeiro. Pode ler. Pode ler? Pode. Neemias 4 diz assim: quando Sanbalate soube que estavam reconstruindo os muros, ficou furioso e ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas, dos seus poderosos e também aqueles que se tornaram frágeis judeus, como estavam fazendo. Então veja aqui o que está acontecendo aqui. A gente vê ali Sanbalate, no decorrer de toda essa história, ele se aproveitava do caos. Verdade. Ele tinha lucro no caos. E quando a gente olha para isso, a gente às vezes vê a mesma coisa acontecendo hoje, né? Pessoas se aproveitando do caos de uma cidade, do caos de uma situação, de uma situação de extrema pobreza, mas tem alguém ali que está lucrando de alguma maneira. E para Sanbalate, para ele, era vantajoso isso. Então, a cidade do jeito que estava, no caos, esse medo que eles tinham, os judeus estavam vivenciando, para ele era vantajoso, ele dava no lucro. Então, quando ele toma ciência de que o Senhor havia impulsionado a Neemias voltar para reconstruir, levantar os portões da cidade, porque uma cidade sem portões é uma cidade aberta ao ataque, qualquer um podia chegar e entrar, sem falar aqui do muro que já estava destruído, e a gente até entende esse contexto, mas o foco é exatamente isso, Neemias voltar, começa a reconstrução, e aí alguém que estava confortável, né, que era Sanbalate naquele momento, lucrando de alguma maneira sobre o povo, mantinha o povo sob pressão, ele agora começa a mexer no psicológico desse povo. Mas como assim? Como estão reconstruindo? Isso não é vantajoso para mim, isso não é vantajoso para minha equipe. Não, nós vamos parar isso aí, vamos dar um jeito. E aí o aspecto que ele vai mexer é o emocional, né? Porque se eu consigo penetrar no seu emocional, eu consigo te colocar dúvida. E aí a Bíblia vai falar algo que a gente consegue entender às vezes. Tem aquelas raposinhas de provérbio. A raposinha vem e fica aqui, tentando penetrar na sua cabeça. Certo. E aí eu vou linkar isso com o apóstolo Paulo já falando sobre o capacete da salvação. Então, se eu coloco o capacete da salvação, essas raposinhas, essas palavras talvez aqui eu vou usar maldição, ou uma palavra para te frustrar, ela bate aonde? Bate no capacete. Então, eu tenho o capacete de salvação, eu estou o quê? Estou capacitado, eu estou buscando, estou pedindo a Deus capacidade para seguir, para Ele me orientar e como fazer. Blindado, então, né? Exatamente. Acho que essa blindagem é essencial para todos nós. Então, quando você percebe isso e que você consegue linkar, os textos não estão soltos na Bíblia. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Eles estão amarrados, né? E aí traz clareza para a gente que nós precisamos buscar em Deus essa blindagem espiritual. Porque quando vier aqueles pensamentos contrários, quando vier o pensamento, vontade de parar, vontade de desistir, porque alguém trouxe uma palavra que me afetou, Léo, a verdade é o seguinte, tem palavras que nos paralisam. Quantas pessoas, talvez agora nesse momento, estão nos vendo, nos ouvindo, e talvez tenha uma palavra que te paralisou. Aí, agora talvez você lembre, nossa, fulano falou isso e eu não consigo andar, eu não consigo crescer, eu não consigo prosperar. Isso quando a pessoa percebe também, sim, né? Sim, e é isso que eu falo. Esses conteúdos que você disponibiliza, traz essa clarificação pra gente. Porque a gente consegue, de repente você para, analisa, opa, peraí, tem uma palavra que me prende. E talvez esteja isso no inconsciente da pessoa. Sim, e agora você fazendo essa abordagem, a pessoa, caramba, é mesmo. Teve uma palavra que a minha mãe falou, teve uma palavra que o meu pai falou, teve uma palavra que o meu patrão falou. Então, existe a nossa concepção, pessoas de autoridade que conseguem ministrar uma palavra que fica paralisada. Talvez um professor da escola, na faculdade, entendeu? Falou algo e aquilo entrou no teu coração e ficou, e você aceita isso como verdade. Então, o que Sanbalate está tentando fazer? Eu vou injetar neles, ou vou tentar injetar nele o medo, a angústia. Vou dizer que eles não podem, que eles não são capazes, para ver se eles perdem a força. E posso ser sincero para você? Claro. Se a gente segue todo o capítulo, você vai perceber que eles, de fato, estavam com medo. Porque aí eles vão dizer, olha, todos que moravam no entorno diziam, olha, mas eles estão tentando matar vocês. Cuidado, hein? Ó, fique esperto. Porque vocês vão estar dispostos e alguém pode vir e matar vocês. Então, o povo, eles querem até construir, mas têm medo de perder a sua própria vida. Aí vem Neemias com a palavra do céu, começa a trazer uma palavra de esperança, de força, de capacidade, mostra para o povo, para os homens em particular, que eles precisavam lutar pelas suas famílias, pelas suas mulheres, pelos seus filhos, né? Ter um ideal, né? Vamos construir um ideal.
A gente não pode viver sufocado desse jeito. Então, essa passagem de Neemias, para mim, me traz força para eu guerrear, para eu lutar, para eu prosseguir quando os problemas chegam e tentam me tomar de assalto. É isso, porque virão, os problemas virão. Assim, sim. Só que quando a gente tem exemplos na Bíblia e a gente sabe que Deus agiu, porque tudo é por fé, né? Sim, sim. Tá escrito aqui, podia ser qualquer livro. Sim. Tá escrito ali, mas nós temos fé. E isso que nos faz acreditar que isso realmente aconteceu. Sim. E esses fatos aí, como o senhor falou, não estão, os textos não estão soltos. Por isso é legal. Por quê? Porque realmente está tudo amarrado, assim, a Bíblia tudo amarrado. Tudo né? amarrado. Mas enfim, pastor, então é isso. E o que mais Neemias fez ali naquele ambiente? Então, a partir desse momento de uma palavra de superação de Neemias, o povo começa a reconstrução. De fato, os muros são erguidos, os portões são colocados novamente no lugar. E eu não vou entrar nesse mérito, mas vai acontecer também, e eu quero aqui limitar, depois de tudo pronto, de tudo construído, Neemias, ele precisa retornar ao palácio do rei. E Neemias volta e deixa lá o sacerdote, a casa, tudo funcionando, a casa do Senhor está pronta, preparada, tudo organizado. Mas de repente a gente vai ver que o tempo vai passar e aí é assim também com a nossa vida. Você acha que, não, eu estou brindado e está tudo bem, e você relaxa. Aí aqui vale um despertamento. Tem crente que ora, está orando, está jejuando, está buscando, aí se fortalece em Deus e tem dia, Léo, que parece que o céu está baixinho, a gente pega o céu com a mão. Mas tem dias que... Misericórdia. E é exatamente nesses dias que você não consegue alcançar os céus, é que vem uma palavra de destruição. Aí preste atenção. O que vai acontecer agora? Os muros estão construídos, a cidade está guardada, está fortificada, mas Sanbalate, de novo, ele vai tentar. E agora, por um momento, ele até consegue. E às vezes acontece isso na nossa vida. Por um momento, o inimigo de nossas almas, ele até consegue chegar e começar a implantar uma semente. O que ele vai fazer? Ele agora faz uma aliança com o sacerdote. E ele pega tudo que é da casa de Deus e lança fora. Olha que situação. Sabe? Tudo que tinha dentro da casa de Deus, ele pega e tira. Por causa de uma aliança que ele teve. E aí, ele teve a oportunidade. E talvez muitos, hoje, precisam pensar nisso. Aquela palavra que de repente você pronuncia, que não deveria ser pronunciada. Minha vida está toda ruim. Você não vai ser isso. Você não dá para nada e tal. Essas palavras, elas acabam, de alguma maneira, abrindo um portal espiritual para que espíritos, eu, assim como crente, eu entendo isso, ele venha e tente dominar o ambiente. Então, tudo que estava guardado em você, e aqui cabe linkar de novo, quando o Senhor traz uma palavra para o rei Davi, que ele diz, escondi a tua palavra onde? No meu coração. Não pecar. Então, ela está escondida. Não é qualquer um que acha. Eu tenho que buscar, eu tenho que procurar para poder achar. Então, nós, como céu, temos que esconder mesmo. Mas, às vezes, a gente deixa superficial. Porque acha que o céu hoje está baixinho, porque eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou forte, nada me para. Não. Quando, na verdade, a palavra está superficial. Aí, qualquer outra palavra consegue penetrar no teu coração, arranca toda essa força que você tinha, lança fora e começa a habitar no seu coração. E assim foi Sanbalate. Começou a jogar tudo que era da casa de Deus para fora. Os levitas que adoravam o Senhor no templo já não adoram mais. Os objetos da casa de Deus, tá tudo para fora, e aí de novo precisa de Neemias retornar. E quando Neemias retorna, ele faz exatamente isso. Pega tudo o que estava naquela casa, aquele lixo, monturo, sabe? Que ficou entulhado dentro da casa de Deus. E aqui, cara, às vezes no seu coração pode estar entulhado em muitas coisas. Pecados escondidos, pecado de estimação, o que precisa ser tirado. E talvez, a partir desse vídeo, você possa fazer uma oração sincera, dizendo, Senhor, entra no meu coração, aleluia, e arranca do meu coração tudo aquilo que não provém de ti. Amém. Vem com o teu fogo e consome tudo isso que é monturo, que é lixo, lança fora. Aleluia. Oh, glória. Amém. E depois vem com o seu bálsamo. Porque depois que consumiu com o fogo do Senhor, vem um bálsamo para trazer um bom cheiro. Porque a casa suja, ela exala um mau cheiro. E aí vem as moscas. Ela quer entrar. E as moscas aqui, você já entendeu o que significa, né? Exatamente. Uma coisa puxando a outra. Sim, e aí as moscas vêm, começam a chegar e começam a colocar de novo bichos ali, né? Sujeiras que vão acumulando. Então, tem momentos que a gente precisa limpar, pedir o Senhor para limpar o nosso coração, igual Neemias fez. Expulsa de lá de novo. Agora, Sanbalate joga para fora
tira todos os móveis de dentro, joga fora e traz tudo que era de Deus. Essa é uma lembrança. Talvez você seja afastado, seja desviado da casa de Deus. Você sente até desejo de voltar. Você sente até desejo de retornar à casa do Pai. Mas não tem força. Mas eu quero te dizer que a partir de agora, a partir desse momento, o Senhor muda a tua história. Se você entender isso, Ele pode de novo te renovar, te fortalecer, te encher. Basta apenas você entender. Eu preciso pedir ao Senhor para limpar o meu coração, arrancar tudo que não provém dele e Ele possa habitar na minha vida novamente, em nome de Jesus. Seja abençoado por essa palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te restaurar a comunhão perfeita e você hoje possa dizer, ora bem, Senhor Jesus, porque eu estou pronto para te servir mais uma vez. Que Deus abençoe. Uau, que benção. Que coisa boa, né? A gente vai falando do amor de Deus e a gente se alegra com isso, porque a palavra, ela nos transforma. Precisamos fazer isso mais de 10 vezes aí, tá? Muitas coisas, muitas vezes, é melhor dizer. Precisa, nossa, que maravilha. E é maravilhoso, a gente começa a falar do amor de Deus e a gente não quer mais parar. E eu quero desejar sucesso para você no seu canal, também. Que ele possa crescer, alavancar e muitas vidas sejam alcançadas a partir do seu ministério, no nome de Glória Jesus. a Deus. Tá certo? Olha só, gente, infelizmente acabou, nosso tempo realmente é limitado. Um vídeo mais curto, um podcast mais curto, mas ainda assim de grande conteúdo, né? Então que realmente tudo que foi ministrado aqui, através da vida do pastor Marcelinho, pastor Marcelo Antônio só. Não, só não, Léo, só não. Que você também possa fazer 5 passos, né? De seguir o canal, de se inscrever, de dar like, curtir os vídeos e compartilhar. Verdade. Agora faça comigo, pastor, venha ser Praiser. Com certeza, com 1, 2, 3 e... Venha ser Praiser! Uau! Deus abençoe, Léo. Obrigado, pastor. Eu não acredito que você está vendo o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu. Vai, ó, tem um botão aqui embaixo, escrito assim, ó, inscrever-se. Clica ali, vai. Isso, clicou? Agora ativa o sininho. Beleza. Agora você vai pegar os conteúdos do nosso canal e vai compartilhar, dar like e comentar, tá bom? Venha ser Praiser!